Emagrecer é uma das promessas que a maioria das pessoas coloca como objetivo no início do ano, mas muitas delas não conseguem cumprir. E chega agora no final do ano, todo mundo quer recuperar o tempo perdido, tentar atingir aquela meta do tipo, perca 5 quilos em uma semana. Mas será que é possível emagrecer de uma forma saudável? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional, e para todas as idades. Te convido para me acompanhar nos principais agregadores de podcast e também seguir lá nas redes sociais do @Pode Falar de Saúde e @Grupo Rádio Web. O Pode Falar de Saúde é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Nesse último episódio de 2023 do Pode Falar de Saúde, eu escolhi esse tema dos mitos de emagrecimento, dietas da moda, para a gente refletir um pouco sobre o que a gente está comendo, como estamos comendo, e realmente pensar numa alimentação saudável, equilibrada, para começar o ano que vem com tudo, com mais saúde. Então, o nosso bate-papo de hoje é com a nutricionista com especialização em nutrição funcional e estética, Ana-Alice Abelli Duarte, que tem mais de 15 anos de experiência na área. Ana-Alice, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse episódio. Oi, Carol, eu que te agradeço pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Olha, é um assunto que com certeza muita gente tem dúvidas, né? Olha só, a primeira coisa que eu queria te perguntar é a gente começar falando um pouquinho das dietas da moda, né? Que prometem resultado rápido em pouco tempo, né? A gente ouve falar muito do jejum intermitente, da dieta low carb, né, com baixo carboidrato ou até sem carboidrato, aquelas dietas só de líquidos, elas funcionam ou fazem mal para a saúde? Então, Carol, hoje a gente tem muita informação e desinformação também por meio de redes sociais, né? Elas são muito positivas, auxiliam em muitos aspectos, mas eu acho que é muito importante até a gente trazer esses temas para esse tipo de podcast, com essa credibilidade que tem, né? Para a gente poder desmistificar algumas ideias. Então, quando a gente fala nessas dietas, como nutricionista, a gente até prefere chamar de estratégias, né? Porque elas podem ser válidas, podem ser, quando muito bem estabelecidas, muito organizadas, elaboradas por um profissional da área, por um nutricionista, com acompanhamento e dependendo da situação. Então, assim, a gente sempre avalia individualidade. Então, por exemplo, a gente pega o jejum intermitente que está em alta, já tem algum tempo, né, que você mencionou. Ele pode ser interessante? Pode ser. Mas ele vai fazer a pessoa emagrecer mais do que se ela fizer qualquer outra estratégia? Então, se ela fizer, por exemplo, uma redução no consumo de calorias, será que o jejum intermitente vai proporcionar, vai trazer uma perda maior de peso? O que os estudos nos mostram é que não existe uma diferença estatística significativa. Então, tanto um déficit calórico, né, que a gente diminuir a quantidade de calorias, como uma estratégia de jejum intermitente, vão trazer resultados muito similares. E por quê? Na verdade, tudo vai se basear no déficit calórico. Então, assim, por mais que eu faça jejum intermitente, que o meu paciente faça, ou aquela pessoa que viu lá na revista, ou viu no blog, viu o blogueiro falar que está fazendo e está obtendo resultado, mesmo essa pessoa, se ela não fizer um déficit, vamos supor, então, a gente, falando do jejum intermitente, existem várias estratégias, a gente até usa a nomenclatura de uma maneira um pouco equivocada. Porque o jejum mesmo seria a gente se alimentar num dia e no outro dia, ou em outros dias, não se alimentar. E hoje em dia o que a gente mais vê, na verdade, as pessoas praticando é o que a gente chama de time restricted feeding, né, que é uma restrição da alimentação por um período. E esse jejum ele pode variar de 14 até 16 horas. Só que o que vai depender? O que vai fazer com que eu emagreça ou não emagreça? É o jejum por si só? Não, é o que eu vou consumir naquela janela que eu tenho para me alimentar. Então, se eu exceder em calorias naquela janela que eu tenho para alimentação, eu também não vou emagrecer. Então, não vai ser o jejum intermitente que vai fazer com que eu emagreça. Então, é uma estratégia que pode ser usada, é uma estratégia que pode ser válida para algumas pessoas que se adaptam a ela? Sim, mas é a melhor? Ela é superior? Não. E pode trazer prejuízos à saúde? Com certeza. Quando a pessoa faz de uma forma
indiscriminada, sem o acompanhamento de um profissional, é claro que ela pode ter carência de nutrientes, então ela vai falar, mas funciona, eu emagreci. Né? Se ela fizer esse teste, se ela estiver gastando mais energia do que ela consome, de fato ela vai emagrecer. E para algumas pessoas é, digamos que fácil, né, fazer um jejum, por exemplo. Tem gente que prefere treinar pela manhã, por exemplo, sem ter se alimentado. Pode funcionar? Pode, mas aí também vai depender do que essa pessoa comeu no dia anterior, né? Então a gente tem que fazer um jantar aí que forneça nutrientes suficientes para que ela consiga fazer esse treino em jejum. Mas pode ser válido? Pode ser. Agora, fazendo de uma maneira ali, sem ter um acompanhamento, ela pode estar errando nessa quantidade, tanto dos macronutrientes, que são as proteínas, gorduras e carboidratos, como dos micronutrientes, que são extremamente importantes. Então, as vitaminas, minerais, que participam de todas as reações que acontecem no nosso organismo, e muitas vezes são negligenciados, né? E até comentando da dieta, que também é muito famosa, né? Essa restrição, essa redução, muitas vezes até drástica, né? Do carboidrato. Então, fazer uma dieta low carb ou uma cetogênica, que tem uma redução ainda maior, mais expressiva, no consumo de carboidratos, pode ser uma estratégia válida? Com certeza também, pode auxiliar muitas pessoas. Então, por isso que a gente chama de estratégia. Dentro de um processo de emagrecimento, eu posso utilizar? Posso. Existem, inclusive, Carol, algumas situações de saúde, né, algumas condições clínicas que são muito beneficiadas com a dieta low carb. Então, por exemplo, não estou dizendo que isso seja para todo mundo. Claro que a gente tem que avaliar individualidade. Mas, quando você pega, por exemplo, uma mulher com uma condição de síndrome do ovário policístico, ela pode ser beneficiada com uma dieta com padrão, com redução de carboidratos, porque ela pode apresentar uma resistência à insulina. Então, nesse caso, a dieta low carb, uma dieta com uma quantidade mais controlada, mais reduzida de carboidratos, pode ser interessante. Pacientes, por exemplo, com questões neurais, então, uma epilepsia, então, tem recomendação de uma dieta com redução de carboidrato também. Então, em algumas condições clínicas, ela inclusive é muito útil. E mesmo no processo de emagrecimento, pode ser uma estratégia usada? Pode ser. Você comentou também das dietas líquidas, né? Que aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é a mesma situação. Quanto de nutriente que eu estou fornecendo para o meu organismo? E outra coisa, quando a gente trabalha emagrecimento, um dos pontos principais é a gente garantir a saciedade. E quais são os nutrientes que a gente coloca? É lógico que vários ali vão trazer essa saciedade, mas alguns trazem mais, outros menos. A proteína, por exemplo, é um macronutriente que proporciona muita saciedade, né? Quando a gente vai fazer uma análise ali no processo de emagrecimento, a gente observa que hoje as pessoas, por mais que tenham idolatria aí ao consumo de proteína, as pessoas ainda estão consumindo abaixo do que elas deveriam. Então, assim, a gente ajustar a proteína, colocar uma quantidade ajustada também, adequada de fibras, isso tudo é muito importante para garantir essa saciedade. Se eu não tenho isso, durante quanto tempo eu vou aguentar fazer essa estratégia, né? Então, assim, falando das dietas líquidas, que podem ser pobres em nutrientes, então, muitas vezes você não vai atingir nem o mínimo ali dos macronutrientes, quem dirá dos micronutrientes, né, dessas vitaminas, minerais. E a gente, de um modo geral, tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente exclui determinado grupo, determinados grupos de alimento, a gente pode ter, porque os grupos de alimento, eles têm perfis muito similares. Então, assim, você excluindo determinados grupos, você vai ter carência, deficiência de nutrientes pertencentes àquele grupo, né? Então, quando você exclui carboidrato, por exemplo, né, ou reduz a quantidade, enfim, você pode ter carência de vários micronutrientes que estão relacionados com esse perfil do carboidrato. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. E sempre frisar que o quê? Depende muito de individualidade, então o quanto aquela pessoa se adapta, o quanto aquilo é de fato bom para ela. Então existem várias estratégias, podem ser úteis. A única das que você falou que eu enxergo assim mais numa situação de, por exemplo, pensando em nutrição clínica hospitalar, seria uma dieta líquida, né? Ou para um paciente que realmente não tem a condição de mastigar, enfim, então pensando em condições clínicas. Agora, pensando em emagrecimento, é um pouco mais difícil, é bem complexo. Eu, particularmente, não trabalho com dieta líquida nesse caso, né? Então, as outras estratégias, uma low carb, um jejum intermitente, considero válidas, mas sempre frisando que vai depender de cada um, né, da adaptação de cada indivíduo, e também
o principal ponto é a gente entender que nenhuma estratégia é superior à outra. O que vai importar, se eu quero emagrecer, é eu fazer déficit calórico. Então, eu tenho que gastar mais energia, aumentar meu gasto energético, então, praticar exercício físico e reduzir a ingestão alimentar. Mas, claro que tudo muito controlado para que eu forneça os nutrientes necessários ao meu organismo. Claro. Então dá para entender que assim, é uma avaliação muito individualizada, né, Ana? Assim, não dá para a gente falar que é uma regra válida para todo mundo. É bem individual essa avaliação e aliada a essa atividade física, né? Porque também não temos milagres, né? A gente precisa integrar tudo para ter um bom resultado, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que as pessoas ainda buscam hoje aquela pílula mágica, né, Carol? Aquela coisa de chegar no nutricionista e falar assim, tem alguma coisa que você me dê assim que eu emagreça? Ai, se eu fizer a low carb eu vou emagrecer? E claro, né, gente, até quando a gente, trazendo aqui alguns dados de estudo, quando a gente compara, por exemplo, uma dieta baixa em carboidrato com uma dieta baixa em gordura, então fazendo uma comparação aí da low carb e a low fat, que é uma outra estratégia também. O que a grande parte dos estudos nos trazem é que essa é sempre a ideia geral, tá, Carol? Que assim, não vai ter uma estratégia superior. Porém, a low carb, o que ela faz? Inicialmente, como você reduz a ingestão do carboidrato, você acaba perdendo material magro também. Então você pode perder massa muscular, você perde água, porque o carboidrato ele puxa muita água, digamos assim, né? Então você acaba perdendo, você acaba desinchando, vamos falar dessa forma que é mais simples, né? Então a pessoa fala, mas eu desinchei, eu emagreci, mas o que é emagrecer? É só perder peso na balança? Né? Ou é perder de fato gordura, que é um pouco mais difícil, é um processo mais complexo a gente fazer essa quebra e também a oxidação da gordura. Então, quando a gente compara a low carb com a low fat, por exemplo, inicialmente, os estudos mostram que as pessoas perdem peso mais rápido ali naquele início com uma dieta com esse padrão, esse perfil low carb, né, mais restrito em carboidrato. Porém, a longo prazo, os resultados se igualam às outras estratégias, a uma dieta low fat, por exemplo. Porque, inicialmente, o que você está perdendo realmente é material magro. Então, a gente tem que se atentar a isso, né, ao significado da palavra emagrecer. Então, você quer perder gordura. E aquilo, quanto mais rápido a gente perde ali, se for material magro, também existe um risco maior de você, o que a gente chama de reganho de peso, por conta de não ser uma estratégia sustentável. Esse é o ponto principal de qualquer estratégia que a gente faça, que ela seja sustentável a longo prazo. Então, qual é a melhor dieta para mim? Qual é a melhor dieta para o meu paciente? É aquela que ele consegue seguir, é aquela que realmente esteja adequada a rotina dele, a questões culturais, preferências alimentares. É claro que quando a gente quer mudança, alguns ajustes têm que ser feitos, né? É o que eu falo para os pacientes. Eu falo assim, vamos entrar em um consenso, vamos chegar a um consenso aqui, eu cedo daqui, você cede daí. Então, claro que a gente tem que fazer modificações, mas a ideia geral é que vai depender muito de cada um e daquilo que vai ser sustentável para você, o que é mais adequado para sua realidade mesmo e para suas necessidades, né? Claro, claro. Está no final de ano agora, época de festas, muita comilança, né? A gente tem o Natal, principalmente, né? Mas Réveillon, as pessoas também viajam, enfim. Como é possível a gente, né, adaptar tudo isso, né? Por exemplo, quem já está numa dieta e seguindo por mais tempo, dá para sair um pouquinho ali da dieta? Ou é preciso fazer alguma readaptação, alguma restrição? O que você recomenda aí, né, em cada caso? Aí, Carol, é claro que a gente sempre fala de individualidade, mas dá pra gente falar em termos gerais aqui, a gente até brinca, né, que mais conta o que a gente come do ano novo até o Natal do que esse período do Natal até o ano novo, né, que é um período muito curto. Então, assim, o que a gente come ao longo do ano, que vai ser do ano novo desse ano até o Natal do ano que vem, é muito mais relevante, claro, né. Então, é o hábito ali que vai contar muito mais. Mas é claro que dá para as pessoas que querem fazer algumas adaptações, que estão com esse foco de melhorar a saúde, ou, enfim, estão com foco em estética, mas eu falo que a base é sempre a saúde, né? Independente da gente ter aí objetivos relacionados com a estética, claro que a base sempre vai ser a saúde. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de lembrar que, assim, a alimentação está muito relacionada com questões culturais também e com o nosso meio social. Então, essa parte comportamental é muito importante. Então, você estar com a sua família, aproveitar aquele momento, comer
tendo prazer, e eu falo que isso tem que fazer parte da nossa rotina, por isso que o ideal é a gente trabalhar com reeducação alimentar, com planejamentos que sejam adequados a cada uma das pessoas, mas a pessoa tem que ter prazer também se alimentando. E é claro que esse período de festas está muito relacionado com isso também, com essa confraternização em família. Então é claro que eu posso de repente exceder um pouquinho ali na noite de Natal, na ceia do Réveillon. É claro que um dia, Carol, não vai ser isso que vai ser determinante dentro de um processo que você está fazendo, que você está ali equilibrado, já está fazendo um processo de reeducação alimentar. Claro que não é por conta de 1 ou 2 dias aí, esse período de final de ano, que vai colocar tudo a perder, né? Agora, é claro que a gente pode fazer algumas opções um pouco, digamos que, menos calóricas, talvez, né? Pensando numa ceia aí de Natal. Mas será que a gente precisa também chegar ali e também comer tudo sem limite, depois até passar mal? Não tem necessidade. Então, assim, até trazendo aqui para vocês uma comparação, a gente pode ter, por exemplo, uma ceia que, só para vocês terem uma ideia, que varie, uma única refeição, estou dizendo, uma ceia, pensando na ceia de Natal, de 1.600 quilocalorias em uma única refeição, hein? Até 800 quilocalorias. Então, eu posso fazer escolhas que não aumentem tanto esse consumo ali naquela data, mas quem quiser seguir um pouquinho mais à risca ali, ter algumas dicas, algumas orientações para poder fazer melhores escolhas, então a gente pode até comparar, por exemplo, quando a gente tem bastante castanha, né, as oleaginosas agora no fim do ano. Então, vamos supor, você vai escolher uma macadâmia, ela é uma oleaginosa um pouco mais calórica, então de repente fazer uma troca, vamos supor, por nozes. Então, às vezes, na entradinha ali de um jantar, você vai ter castanhas. Então, vou optar por nozes, por exemplo, ou um mix de castanha que tenha uma castanha do Pará, que tenha nozes, que tenha castanha de caju. E, claro, em quantidades também que a gente não exagere, não seja, como eu falei, de comer até ficar passando mal, que também não tem necessidade. Quando a gente compara, por exemplo, essas entradinhas, esses itens de ceia, um figo seco, por exemplo, um figo seco pode chegar a 100 quilocalorias. Então, o que seria uma opção? De repente, trocar por damasco, que tem menos calorias. Então, a gente poderia fazer essa troca também. Muitas vezes, né, como entradinha, a gente tem ali os queijos mais amarelos, um parmesão, o queijo brie, uma fatia pequena, seria uma opção também interessante, seria um pouco menos calórico, né? E são substituições justas, né, digamos assim, dá para adaptar sem ser tão radical, né? Tão radical, tão restrito, né? Pra pessoa falar, não participei da ceia, né, Carol? Falar assim, nossa, teve a ceia na minha família, eu fiquei totalmente de fora, porque eu tive que comer aquela preparação maluca. Não tem nada disso, gente. Então, até as carnes, né, se a gente for comparar, vamos supor, a gente tem a opção ali do tender, do pernil, mas você também tem que são mais calóricos. Aí você tem como opção o chester, o peru. Então, se a gente opta ali pelo peito, por exemplo, sem pele, é uma opção excelente também, que você acaba economizando nas calorias, né? Ou mesmo o lombo suíno, ele é uma carne um pouco mais magra quando a gente compara com essas outras, né? Então, tá vendo? A gente tem opções, né? Dá pra gente economizar um pouquinho ali nas calorias, né, Carol? Com certeza, bem legal isso. E você sabe que até a própria salada, né? Eu ia até comentar aqui, o salpicão, por exemplo, que é muito comum, né? Ali aí tem a discussão da uva passa, se põe a uva passa, se põe no arroz, né? Aí começa a discussão da uva até. O salpicão, por exemplo, ele é mais calórico. Então, o que eu poderia? De repente, fazer uma saladinha com um mix de folhas. Posso até, de repente, colocar um pouquinho de castanha, umas nozes ali, né? Uma salada verde, fazer bem colorida, colocar palmito, né? O palmito é baixo em calorias também, então dá pra gente usar com mais tranquilidade. Ao invés daquela farofa ali cheia de bacon, linguiça, é claro, ninguém tá falando que é proibido, tá, gente? Não é essa a ideia, mas é claro que dá pra gente controlar um pouquinho melhor. Então, trocar essa farofa ali cheia de manteiga, de gordura, por exemplo, um arroz com amêndoa, né? Então a gente consegue ir equilibrando um pouquinho melhor. A sobremesa também, então assim, o que as pessoas costumam comer? Tá calor, né? Então vai no panetone e ainda põe o sorvete, né? Então assim, quer controlar um pouquinho melhor? De repente dá para pensar em fazer uma panacota com iogurte, por exemplo, que tem uma geleinha aí com frutas, uma geleia caseira, de repente, né? Com redução de açúcar, ou até quem prefere nem coloca o açúcar. Então, a gente tem opções, né? E aí, dito tudo isso, né, que você já deu dicas bem legais aí, mesmo assim, tem aquele pessoal que acaba exagerando, né, na ceia, não tem jeito, come demais, bebe, enfim.
E aí o pessoal quer fazer o detox, né? O famoso detox, principalmente assim depois das festas, né? Isso funciona? Esse detox ele pode ser feito? Como que ele deve ser feito? Enfim. Ah, legal essa pergunta, que é bem comum, né? Agora, principalmente no fim do ano, por conta desses excessos, né? E você até tocou num ponto importante, Carol, que são as bebidas alcoólicas também, né? Antes de falar do detox, só fazer essa observação, que a bebida alcoólica, é lógico que a gente sempre ressalta aí que o álcool, qualquer quantidade pode ser prejudicial, a gente não estimula o consumo, então evitar, mas é claro, se está numa reunião, quer consumir ali alguma bebida alcoólica, consuma com moderação, vai intercalando com uma quantidade de água, né? Então vai tomar um vinho, intercala com água, um gin que seja, enfim, até uma cervejinha, né? Tá no fim do ano. Lembrando que a gente está falando aqui de emagrecimento, então a gente fala muito de calorias por conta disso, né? 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteínas também, por exemplo, vai ter 4 quilocalorias. Então o álcool acaba sendo bem calórico, né? Então, só pra gente se policiar nesse sentido. É bom lembrar disso, né? Não Com moderação, muita moderação, né? Muita moderação. E até pensando na detox, né, que você mencionou, o que acontece? O processo de detoxificação que acontece no nosso organismo, ele é um processo natural, é um processo de biotransformação que é feito pelo nosso fígado. Então, assim, gente, falando, né, de uma maneira bem direta, para que aconteça esse processo de detoxificação, você precisa ter um fígado que esteja saudável, né? Então não existe nenhum alimento isoladamente, nenhum suco verde. Ele é super saudável? Ele tem vários nutrientes ali, super interessantes, pode utilizar? Pode, mas a gente tomar um suco que chamam de detox, né? Ou fazer um padrão de dieta, um padrão alimentar detox, não faz tanto sentido, porque vai depender muito do funcionamento do meu fígado. E claro que a gente tem vários nutrientes que participam das fases de detoxificação no nosso organismo. Então, assim, esse processo de biotransformação que acontece, tudo que é agressivo ao nosso organismo, o fígado vai fazer essa biotransformação. Então, quando a gente fala em agrotóxicos, por exemplo, hormônios até, os poluentes, então tudo isso vai passar por esse processo de detox, mas é o fígado que faz. E para isso ele precisa de nutrientes, mas é todo um conjunto. Então, assim, a gente pensa, vamos dizer assim, que o processo de detoxificação ele tem 3 fases. E para essas fases acontecerem, é um conjunto de nutrientes. Então, fase 1 de processo dessa detoxificação no fígado, precisa de resveratrol, que é, por exemplo, um componente que tem na casca da uva, curcumina, sabe aquele tempero, Carol, o açafrão da terra, cúrcuma? Sim, aham. Então, a curcumina... O pessoal usa bastante, né, pra culinária. Bastante, fica uma delícia, né? Aí dá até pra colocar um açafrão da terra, uma cúrcuma, né? Um arrozinho, né, do Natal, mais uma sugestão. E até uma curiosidade, a cúrcuma, a absorção dela, a biodisponibilidade, a gente fala, ela é muito baixa. Então, assim, quando a gente olha aquele pozinho ali, que a gente põe pra temperar, a quantidade que vai ser absorvida é em torno de 5%, então é bem baixinha. O que a gente faz para aumentar essa absorção? Então a gente já sabe, os estudos mostram que a piperina, que é um componente da pimenta, então a gente usa muito a pimenta preta, a pimenta do reino preta, aumenta a absorção dessa curcumina, que está lá na cúrcuma. Então, colocar essa curcumina ali no arroz ou no frango, por exemplo, e colocar um pouquinho de pimenta do reino preta, a gente fala preta porque é mais saborosa, eu particularmente gosto mais, né? Mas, enfim, a pimenta do reino pode ser utilizada, e um pouquinho de azeite, porque a cúrcuma também, a absorção dela é aumentada quando ela tem ali uma gordurinha, ela é lipossolúvel, né? Então também é interessante usar dessa forma. Então a gente tem, como eu vinha falando, né? Tem nutrientes que participam dessas fases. Então ali na fase 1 você vai ter as brássicas, que são a família do brócolis, da couve-flor, da couve. Então tá participando, na verdade é até interessante que essa família do brócolis ali, das brássicas, participa das 3 fases de detox, né? Do nosso fígado. Então tem nutrientes que auxiliam o funcionamento do fígado nesse sentido. Fase 2, por exemplo, então tem a Camellia sinensis, que é do chá verde, né? Tem o resveratrol novamente, a gente vai ter a cúrcuma também, a gente tem os minerais também, zinco, selênio, que fazem um trabalho como antioxidantes, né? A fase 3 tem a pimenta, né, que a gente falou, a pimenta preta, gengibre, cebola, chá verde. Então, assim, a gente tem que ter uma série de nutrientes e
num primeiro momento, pensar, inclusive, em funcionamento de intestino, né, Carol? Porque a gente, não adianta, eu falo assim, a gente pode fazer, seja suplementação, seja ingestão de nutrientes, se meu intestino não estiver saudável para absorver, para fazer a utilização desses componentes, também tá assim, a base é intestino. Falam que é o nosso segundo cérebro, inclusive, né? O intestino, ele é um termômetro super importante do corpo, né? Se ele tá funcionando bem, é porque o seu corpo tá saudável, né? E assim, se o seu intestino não estiver saudável, você não vai conseguir absorver, então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Então garantir saúde intestinal, saúde do fígado, e aí você vai ter esse processo de biotransformação, de detox muito bem feito. Então assim, pode usar o suco detox? Gente, claro que pode. Ele não vai, salvo exceções, se a pessoa tiver alguma restrição ao consumo de alguns componentes, mas em geral, prejuízo ele não vai causar. Agora, o que a gente tem que se atentar é assim, eu estou usando com a finalidade, achando que ele vai fazer esse processo de detox. Ele não é suficiente para fazer todo esse processo, é muita responsabilidade. Você estava falando lá no começo da nossa conversa, né, dessa questão do emagrecimento, assim, sustentável, né, aquela dieta que seja possível para a pessoa fazer. E aí, tem essa pergunta que acho que está muito relacionada com isso, né, o efeito sanfona, que a gente vê as pessoas conseguindo ali ter uma perda de peso por um tempo, aí passa um período, aí ela volta a ganhar peso, às vezes até mais do que ela, acima do que ela já estava, né, antes do sobrepeso, enfim, ou da obesidade, e aí ela fica nesse efeito de emagrece, engorda, né. Para evitar isso, é aquele caminho, Ana, de ir na dieta mais possível para ela não ficar tão restrita e também não ter essas recaídas, né? Porque com certeza, né, tá muito relacionado com o nosso psicológico, né? Aquela vontade que você tem naquele dia de comer determinada coisa que você estava acostumado. Sabe que é difícil porque, assim, tá muito envolvido, Carol, com os nossos hábitos. É muito difícil a gente mudar um hábito, né? E às vezes esse hábito vem de longa data. Tem questões que estão envolvidas aí até com hábitos familiares. Hoje em dia, a gente tem muito estudo até relacionando a genética, as escolhas alimentares. Então, até isso, claro que a gente não vai sair culpando aí os nossos antepassados por isso, tá, gente? A gente também tem o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Mas é claro que a mudança de hábitos, ela não é simples. Então, assim, a gente dizer, as dietas não funcionam, também é muito radical. Mas a gente buscar aquilo que seja de fato sustentável. Por isso que eu sempre enfatizo a importância de buscar um auxílio de profissional. Porque o nutricionista, o que ele vai fazer? Ele vai considerar as suas necessidades de nutrientes, ele vai considerar a sua rotina, os seus hábitos. Então, assim, quando o paciente chega e fala assim, olha, eu não consigo abrir mão desse item aqui. Então, vamos tentar trabalhar com ele, mas de outra forma, nesse momento. Então, a gente estabelece de uma forma que seja viável para o paciente. É isso, para que ele consiga, de fato, aderir. Porque, assim, se ele adere por um mês e depois para, vem esse efeito sanfona, muito provavelmente. Agora, como que a gente pode, Ana, adotar hábitos saudáveis, que nem a gente estava falando um pouquinho isso no começo, né, de uma forma, assim, realista, né, é muito individualizado, porque cada um também tem uma rotina, e a gente vê que as pessoas estão cada vez com menos tempo para cozinhar. Isso é um fator um pouco negativo, né, porque a gente acaba perdendo um pouco aquele hábito da comida caseira, né, da comida de verdade. As pessoas estão consumindo, assim, muitos industrializados, ultraprocessados, né, mas dá para a gente conseguir encontrar um equilíbrio aí nessa rotina do dia a dia, fazer escolhas melhores, né, nessa rotina? Dá, com certeza, Carol. É claro que, como eu falei, a mudança de hábitos, ela é complexa. Não é algo que eu falo assim, nossa, dá tranquilamente. Quem não está fazendo é porque não tem foco ou qualquer outra coisa. Não é nada disso, gente. A gente sabe quão complexo é esse processo de mudança. E por isso que tem os profissionais para poder auxiliar. Senão nem faria sentido, né? Senão todo mundo conseguiria fazer sozinho, porque é algo fácil. Agora, o ponto principal, o ponto-chave, é a gente se atentar a questões muito básicas, sabe, Carol? Que eu falo assim, tá, eu quero mudança, eu quero melhorar minha saúde, quero melhorar que seja alguma questão estética. Então, assim, não adianta, é clichê, né, o que eu vou falar, mas sabe aquela coisa? Não adianta a gente querer mudança fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma. Então, se eu quero mudança, eu tenho que ter, o principal ponto quando a gente vai mudar os hábitos alimentares é planejamento, gente. Então, assim,
Eu já sei que se eu não tiver aquele item que é mais equilibrado, que eu sei que é mais saudável ali dentro da minha rotina, dentro desse contexto, eu sei que eu vou acabar fazendo escolhas que não são tão boas para a minha saúde. Então, o que eu tenho que fazer? Chegou ali fim de semana, gente, eu sei que todo mundo quer dar aquela descansada, mas faz parte do nosso planejamento. Então, assim, eu vou ao mercado, eu vou ao hortifruti, eu vou até a feira, e eu já vou fazer esse planejamento pensando na minha semana, que é super corrida. E a gente lida com muito isso hoje em dia, né, Carol? Os pacientes, grande parte aí, né, vive correndo, e a gente sabe que ao longo dos anos teve essa inserção das mulheres em mercado de trabalho, e claro que só agregou, né? Por mais que a gente sabe que tem homens que ajudam bastante, a gente fala assim, antigamente tinha um padrão, né, da mulher que se casava, ficava em casa, cuidando da casa e cozinhava. Não estou dizendo que era menos trabalhoso, nada disso, mas ela tinha um pouco mais de disponibilidade. Hoje, a mulher, ela está no mercado de trabalho, ela cuida dos filhos, ela faz e tem que se cuidar ainda, né, tem que cuidar da saúde. Então, tudo isso realmente consome muito do tempo, né? Então, como a gente trabalha? Começa com planejamento. Então, é do básico mesmo. Eu quero ter... Então, eu sei que se eu não tiver... Vamos supor, eu quero fazer um lanchinho mais equilibrado, eu vou levar oleaginosas e uma fruta, vamos dizer assim. No outro dia eu quero levar um iogurte com frutas também. Então, eu tenho que ter comprado isso. Porque se eu não tiver isso ali muito próximo de mim, na hora que bater a fome ou na hora que eu estiver na pressa de ir para o trabalho, vou acabar pegando aquele snack que está mais fácil ali do lado do meu trabalho, na lojinha de doce. Eu vou acabar pegando o biscoitinho que servem ali no meu trabalho, que é junto com o café. Então, é isso. A base de tudo é a gente virar essa chavinha e começar a se planejar melhor, já esperando o que vai acontecer, porque a gente sabe que a gente vai querer comer, né? Isso aí é básico para todo mundo, né? E vai não só querer, mas vai precisar também. Então... Sem dúvida. Você está falando isso, eu super me identifiquei aqui. Nessa rotina doida, né? Que a gente... né, tem filho e trabalha e faz as coisas, você sabe, eu sou uma pessoa que eu não gosto de cozinhar, né, já tô aqui já me autodenunciando aqui, mas é isso que você falou, é o planejamento, né, e assim, mas eu gosto de comer bem, gosto de comer comida de verdade, comida saudável, gostosa, então, para isso a gente realmente precisa se planejar, quando a gente tem filho mais ainda, né, mas são aqueles planejamentos que valem a pena, porque chega no dia a dia, aí você vê, né, que a coisa vai fluindo, e acho que vira até um círculo virtuoso, assim, né, uma coisa positiva, você vai comendo melhor, você vai se sentindo melhor também, né, Ana, tem um pouco esse retorno que a gente vai percebendo aos poucos, né, que aí você vai vendo, olha que legal, como é bom, né, pra gente poder se cuidar e comer melhor, né, a gente sabe que nessa rotina, muitas pessoas estão se perdendo com essa questão de, hoje eu não vou almoçar, eu vou pular o lanche da tarde e não vou comer. Mas de você ter esses hábitos, né, de fazer as refeições com uma certa regularidade, isso faz muito bem, né, pra gente, pro corpo e pra mente também, né, porque senão a gente se sente muito esgotado, né, eu acho que a gente precisa repensar todos esses hábitos, né. E é autocuidado, né, Carol, que eu sempre falo, assim, eu atendo muitas mulheres, né, grande parte dos meus pacientes é o público feminino. E é esse perfil mesmo das mulheres que estão ali, são profissionais maravilhosas e têm filhos, e assim, a grande dificuldade é essa mesmo, né? Fala assim, mas como que eu coloco isso em prática? E tem umas, como você mesma trouxe, eu não gosto de cozinhar, eu tenho algumas pacientes assim também. E aí, eu falo muito disso, eu falo assim, olha, é o autocuidado, porque a mulher tá ali, ela se dedica ao marido, ou que não seja ao marido, aos pais, ao filho. E aí, e o autocuidado? E a parte que a gente cuida da gente, né? E a gente começa a se sentir melhor, é isso, é mais disposta. E você sabe que até a indústria, ela é muito aliada em vários aspectos. Então, a gente tem industrializados que são interessantes. E sabe que hoje a gente tem várias empresas que acabam auxiliando muito, que são essas de marmitas congeladas, né? Então, uma das opções que eu sempre dou para as minhas pacientes, eu dou algumas opções, né? Então eu falo assim, olha, a gente pode montar um plano alimentar, contando se você gosta de cozinhar, vamos contar que você vai conseguir fazer isso aqui num dia, mas aí você tem a opção de fazer esse outro aqui, e aí a gente pode trabalhar também com essas preparações prontas, né? Então procurar, lógico, empresas que façam de uma forma mais natural possível, a gente tem muita opção, né? Como eu digo assim, tanto a indústria como essas empresas
trouxeram essa facilidade também. Então, a gente consegue facilitar. E a gente percebe até, né, Ana, que na pandemia cresceu muito também, eu acho que esse mercado de marmitas, de comida, as pessoas ficaram mais em casa, né, também, trabalhando home office e tal, e a gente vê que cada vez mais tem empresas, é um mercado que está crescente e é uma alternativa mesmo, né, uma alternativa mais saudável. Exato. E aí a gente cai naquela situação que eu até falei anteriormente, do planejamento, né, Carol? Porque se você tem ali a marmitinha, que seja, se a pessoa não consegue cozinhar realmente absolutamente nada, tudo bem, ela vai usar direto, ou um dia ela vai num self-service ali, vai comer. Claro que assim, o controle é menor, como eu falei, você não sabe exatamente quantidade de gordura, tipo de gordura que está sendo utilizada, não sabe o tipo de tempero, mas é uma opção viável. Então, assim, ou aquelas pessoas que cozinham, né? Então, a grande parte, pelo menos as minhas pacientes, assim, cozinham um pouco, mas aí querem ter a marmitinha porque é um planejamento. Então, num dia que bateu aquele desespero, sabe? Aquela coisa assim de, agora não vou conseguir cozinhar agora, não vai dar tempo, nossa, tenho reunião hoje no trabalho, preciso levar alguma coisa. Então, ela sabe que aquela ali, pelo menos, está planejada de acordo com as necessidades dela. Né? Então o nutricionista ele vai lá, vai olhar a composição da marmita, vai falar, olha, essa daqui é equivalente, né, ao seu almoço, por exemplo, ao seu jantar. Então ela tem essa forma também, é uma forma da gente viabilizar o cumprimento desse plano alimentar, dessas estratégias para auxiliar aí na melhora da saúde e de composição corporal também, né? Muito legal. Olha, adorei todo o nosso bate-papo, muito legal. Olha, tem tanta coisa que a gente poderia aqui continuar falando, não é? Né? Mas com certeza eu acho que ajudou muita gente, ó. Então, gente, o recado tá dado, nada de terrorismo alimentar, vamos buscar o equilíbrio e sempre um profissional capacitado, nutricionista, para buscar essa orientação e você ter resultados, né, a longo prazo. Eu conversei com a nutricionista Ana Alicia Belli Duarte, né, que tem especialização em nutrição funcional e estética. A gente falou bastante aí sobre esses assuntos aí do emagrecimento saudável e buscar esse equilíbrio aí pra gente ter uma alimentação mais saudável. Ana, muito obrigada pelo bate-papo aí, pelas dicas. Eu que agradeço, viu, Carol? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Muito sucesso aí a vocês com esse projeto maravilhoso que é o Pode Falar de Saúde. E, gente, não se esqueçam do básico também, tá? Que a gente sempre fala. Então, a gente fala muito dos nutrientes, mas não se esqueçam de, sabe aquele basicão? Mastigar muito bem os alimentos, comer com calma, aproveitar o momento da alimentação. E outros aspectos que são extremamente importantes, que a gente já sabe hoje em dia, são prática de exercício físico, ingestão adequada de água e o sono. O sono é imprescindível dentro de qualquer processo. Então, tá tudo muito interligado, né, Ana? Realmente, foi ótimo você ter dado esses recados, porque é isso, a gente tem que buscar a saúde integral, que é o que a gente fala aqui, né? Integrar tudo isso para ter uma vida mais saudável, né? Exatamente. Muito, muito obrigada pela oportunidade, viu, Carol? Muito sucesso para vocês. O Pode Falar de Saúde tem apresentação, roteiro e produção minhas, Carolina Cassola, edição de áudio Marcelo Bonora, supervisão Daniel Fagundes. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar. E segue também lá no Instagram do @Pode Falar de Saúde e @Grupo Rádio Web. E aproveita para conferir os episódios anteriores também. Que você tenha um Natal muito especial e um 2024 cheio de prosperidade. Até o próximo episódio em janeiro.